Êxodo capítulo 19, versículo 17, está escrito assim: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Êxodo capítulo 20, versículos 19 a 21. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Versículo 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde estava Deus. Fecha os teus olhos. Pai, mais uma vez na tua presença, eu quero entregar nas tuas mãos, Deus, cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu quero entregar a minha própria vida, as pessoas que estão assistindo agora pelo YouTube. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas principalmente o que precisamos ouvir nessa noite. Dá-nos o discernimento, Deus, acerca da tua palavra, porque queremos entender, discernir no nosso espírito tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deus, em nome de Jesus, me usa nesta noite como um canal de bênção para abençoar a vida de cada pessoa aqui hoje, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. O tema da mensagem dessa noite é um encontro com Deus. Um encontro com Deus. E eu quero começar essa mensagem perguntando a você o seguinte: você alguma vez já teve um encontro com Deus? Você realmente conhece Deus? Essa é uma pergunta que a gente faz porque eu digo para vocês que muitas pessoas se enganam. Muitas pessoas acham que já tiveram um encontro com Deus e não tiveram. Muitas pessoas pensam que conhecem Deus, mas de fato não conhecem. Nesse texto nós vemos dois tipos de pessoas. Nós vemos aqui pessoas que ouviram a voz de Deus, e ao ouvirem a voz de Deus, elas se afastaram de Deus. Se afastaram da onde Deus estava, se afastaram da presença de Deus. E vemos um outro tipo de pessoa, que ao ouvir a voz de Deus, se aproximou de Deus, se chegou mais perto de Deus. Então, esses dois tipos de pessoas são muito comuns. Pessoas que ouvem a voz de Deus, e ao ouvirem a voz de Deus, elas se afastam. E outras que ouvem a voz de Deus, e quanto mais elas ouvem, mais elas se chegam a Deus, mais elas se aproximam de Deus. Mas o que é que leva uma pessoa a se afastar de Deus quando ouve a voz do Criador, a voz do Altíssimo, a voz do Todo-Poderoso? O que pode levar uma pessoa a se afastar da presença do Senhor? O texto que nós lemos, ele nos mostra um episódio em que o povo de Israel havia saído do Egito e estava caminhando no deserto, e foram conduzidos por Deus através das mãos de Moisés até o pé do Monte Sinai. Moisés subiu o Monte Sinai e ficou na metade, porque Deus já havia falado para que o povo se preparasse, porque ele viria pessoalmente naquela montanha, naquele monte. E de fato, no momento em que Deus havia dito que viria, ele veio e se revelou. E a Bíblia fala que foi uma nuvem que desceu sobre o topo daquele monte, havia relâmpagos, havia trovões, e Deus começou a falar. Irmão, vocês já imaginaram que é ouvir a voz de Deus com os teus ouvidos, não no teu coração, não no espírito, mas ouvir a voz de Deus de verdade? Isso é maravilhoso. O povo de Israel experimentou isso naquele momento. Eles ouviram a voz de Deus.
Só que quando eles ouviram a voz de Deus, ao invés de eles se aproximarem mais de Deus, ao invés de eles se chegarem mais próximos da montanha, ou pelo menos ficarem parados onde eles estavam, isso não aconteceu. Eles começaram a se afastar, andar para trás, se afastar cada vez mais da montanha, se afastar cada vez mais da presença de Deus. E eles disseram a Moisés assim: Moisés, fala-nos tu e não Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, Moisés, e não a de Deus. Fala você aquilo que Deus mandar, mas eu quero ouvir a tua voz, Moisés, para que a gente não morra. Para que a gente não morra. E esse é o ponto. Da mesma forma como aconteceu naqueles dias do Êxodo, em que Moisés estava subindo a montanha, o povo de Israel embaixo, no pé do monte, dizendo a Moisés: Moisés, fala você conosco e não Deus, porque a gente não quer morrer, Moisés. Da mesma forma acontece nos dias de hoje, igualzinho. A maior parte das pessoas que não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir, ou não quer ter um encontro com Deus, porque não quer morrer. Não quer morrer. E digo para vocês, que no encontro com Deus, é necessário que a gente morra. Eu não estou falando aqui de morte física, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um outro tipo de morte. Eu estou falando aqui da morte para as coisas que mais nos agradam, da morte para o pecado, da morte para aquilo que a nossa carne é atraído para a nossa carne gosta, tem prazer. É necessário que haja morte, porque é impossível que aquele que se aproxima de Deus continue vivo para o pecado, não consegue, porque ou você vai chegar e vai começar a se afastar do pecado, ou você vai se afastar de Deus e continuar se aproximando do pecado. E a maior parte das pessoas que se afastam de Deus ao ouvir a sua voz, se afastam porque não querem morrer para o pecado, não querem morrer para o mal, querem continuar vivendo a vida que elas estão levando. São pessoas que ficam em busca de um Deus que elas idealizam e não do Deus verdadeiro. São pessoas que vão em busca daquilo que elas acham que é certo, segundo as suas próprias convicções, concepções humanas, segundo as suas tradições. São pessoas que não estão nem aí para o que Deus acha, para o que Deus pensa ou para o que Deus quer. Elas querem que Deus faça a vontade delas. São pessoas que querem usar Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica. Só se ajoelhar e fazer pedidos para que Deus faça assim, no abrir e fechar de olhos e satisfaça as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios. Só que Deus não é gênio da lâmpada mágica. Deus não é assim. Você quer o favor de Deus? Então morra para o pecado. Você quer o favor de Deus? Se aproxime de Deus, se chegue a Deus e não se afaste dele. Você quer que Deus te abençoe? Então busca a face de Deus. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas, umas se afastaram e outras se aproximaram. Moisés, ao contrário de todo aquele povo, quanto mais Deus falava, quanto mais relâmpago e trovão havia naquele monte, quanto mais a nuvem escura, negra se baixava naquele monte, mais Moisés subia, mais Moisés se aproximava de Deus. E é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos ser como Moisés e não nos afastar de Deus como quando ouvimos a sua voz, mas devemos nos aproximar dele. É isso que a gente precisa fazer, se aproximar de Deus, para que possamos ter um encontro com Deus. Mas ouvir a voz de Deus, eu costumo dizer que Deus tem diversas formas de falar conosco. Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Porém, nós só temos uma maneira de falar com Deus, e é através da oração. Só que Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através das pessoas, Deus fala através da Bíblia, Deus fala de diversas maneiras. Mas a forma mais comum de Deus falar conosco é por meio da sua palavra, a palavra de Deus, da Bíblia.
Essa é a forma mais comum. Não que Deus não fale ainda nos dias de hoje, como falou a Moisés, ao povo de Israel ali naquele monte. Porque Deus continua falando de forma audível para mim e para você. Basta que a gente busque, basta que a gente queira. E Deus fala, Deus continua falando, Deus continua se revelando, Deus continua aparecendo, Deus continua enviando os anjos continuam sendo visíveis quando Deus quer. Amém. O sobrenatural de Deus é real, mas não é o mais comum. O mais comum é a Bíblia, a palavra de Deus. E é essa palavra que nos constrange, é essa palavra que nos estimula, é essa palavra que nos guia. Davi falou: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é que nos guia, a palavra de Deus é que nos leva ao encontro dele. Jesus, certa vez, falando aos discípulos e a outras pessoas que estavam ali ouvindo, disse lá em Lucas capítulo 8, nos versículos 4 a 15, ele contou uma parábola, na verdade, a parábola do semeador, parábola que todo mundo conhece. E essa parábola diz assim, lá, Lucas capítulo de número 8, versículo 4, começa no 4, diz assim: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade, outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouvem, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Só até aí. Jesus nos mostra nessa parábola quatro tipos de pessoas que ouvem a palavra. O primeiro tipo de pessoa são aquelas que ouvem a palavra, mas imediatamente Satanás vem e rouba, arranca do coração a semente que é a palavra. E essas pessoas não conseguem se chegar a Deus. O segundo tipo de pessoa que Jesus menciona aqui são aquelas que ouvem e recebem a palavra de imediato com alegria. Porém, quando chega a hora da provação, e eu digo para vocês que a hora da provação chega para todo mundo. Quando chega a hora da provação, essas pessoas vão embora, se afastam, porque não tem raiz. O terceiro tipo de pessoas que Jesus fala são aquelas que ouvem a palavra. Só que essas pessoas, esse terceiro tipo de pessoas, elas ouvem a palavra, mas elas ficam impedidas de dar frutos com perfeição, de dar frutos como deveriam, dar frutos maduros. Por quê? Porque os prazeres dessa vida, os deleites dessa vida, as riquezas fazem com que essas pessoas não consigam dar frutos como elas deveriam. E o quarto tipo de pessoas
é aquele tipo ideal. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e que de bom grado recebem a palavra e começam a frutificar, a dar frutos, diz a palavra, 100 por um. Quatro tipos de pessoas que são mencionados nessa passagem. Agora vejam, aquele que realmente teve um encontro com Deus, e esse é o ponto principal, aquele que realmente já teve encontro com Deus, frutifica. Aquele que realmente teve encontro com Deus, dá frutos. Só que esses frutos que se dão, não são frutos temporais, não são frutos naturais. Jesus lá em João capítulo 15, versículos 16, disse assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e esses frutos permaneçam, para que tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não foram vocês que foram escolhidos, mas eu escolhi a vocês, e escolhi a vocês por uma razão. Eu escolhi a vocês para que vocês vão e deem frutos, mas esses frutos não são frutos naturais. Esses frutos que vocês têm que dar não são frutos temporais. Os frutos que vocês têm que dar não são frutos para essa vida. Os frutos que vocês têm que dar são frutos eternos. São frutos que duram para a eternidade. São frutos espirituais e não materiais. Quem já teve encontro com Deus, querido, sem sombra de dúvida, dá frutos espirituais, dá frutos eternos, dá frutos sobrenaturais. Quem já teve um encontro com Deus, não dá só frutos naturais. A Bíblia nos prova isso contando a história de muitos homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus e que deram frutos. Pessoas que passaram a dar frutos depois que tiveram um encontro com Deus. Por quê? Porque ninguém consegue dar frutos, esses frutos a que Jesus se refere em João 15,16, ninguém dá esses frutos espirituais ou esses frutos eternos se não tiver tido um encontro com Deus. E no momento em que você tem um encontro com Deus, você muda de vida. Então, a verdade é que ninguém consegue ter um encontro com Deus sem mudar de vida, sem mudar de estilo de vida. Porque o encontro com Deus transforma tudo. Amém. O verdadeiro encontro com Deus, ele transforma a tua maneira de ver, a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar, a tua maneira de se posicionar. Aquilo que antes você achava imprescindível, agora você acha que é completamente sem nexo, sem sentido, sem necessidade, desnecessário. E coisas que você não valorizava antes, você agora começa a valorizar, você passa a valorizar. Muitas vezes a gente valoriza as coisas que são enormes, grandes, mas as melhores coisas da vida às vezes são tão simples e tão pequenas, e a gente fica correndo atrás das coisas grandes, do reconhecimento humano e de diversas outras coisas. Aquele que teve um encontro com Deus realmente, ele começa a não ter mais prazer nessas coisas. O prazer dele começa a ser as coisas de Deus. O prazer dele começa a ser a estar na presença de Deus. O prazer dele começa a ser a igreja. O prazer dele começa a ser a fazer a obra de Deus. Aquilo que ele fazia antes já está em segundo plano. Já não tem mais graça. Não é forçado. Não é que você vá buscar mudar a força. É Deus quem muda. Esse é o ponto. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus nos muda. Deus nos transforma. O que a gente precisa fazer é só se aproximar do monte, é só se aproximar de Deus, porque o resto é Ele quem faz. Não somos nós, porque, como está escrito em Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus quem faz, não nós. Então a Bíblia conta a história de diversas pessoas, homens e mulheres que tiveram encontro com Deus e foram transformados, e tiveram as suas vidas completamente
transformadas e restauradas. Mas eu quero destacar nessa noite a história de 3 pessoas, 3 personagens bíblicos que tiveram um encontro com Deus e que tiveram as suas vidas transformadas. O primeiro personagem bíblico, a primeira pessoa, foi Jó. Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, e a gente começa a ler logo no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo de Jó começa a fazer uma narração a respeito daquele homem pequeno. De lá havia em Ur dos Caldeus um homem chamado Jó, e etc. E aí começa a história contando a respeito de uma reunião que houve no céu. Deus estava no céu, os anjos observando Deus, e de repente chega um outro ser e se mete no meio dos filhos de Deus, se mete no meio dos anjos, e era o diabo. E o diabo chegou diante de Deus, entre os anjos, e Deus perguntou a Satanás assim: Satanás, de onde vens? E ele fala assim: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus vira-se para o diabo e fala assim para ele: vês o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja o testemunho do próprio Deus. Jó era assim, um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas veja, então começa aquele diálogo entre Deus e Satanás, e o diabo pede então permissão para tocar na vida de Jó, e Deus dá essa permissão. Muitas pessoas podem pensar assim: poxa, mas se Jó era tudo isso que Deus falou, por que Deus permitiu? Porque foi que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó? Primeiro tirou todos os seus bens, todo o seu patrimônio, porque a Bíblia fala que ele era um dos homens mais ricos daquela região, daquela localidade, naquele tempo. Um homem riquíssimo era Jó, bem sucedido financeiramente, reconhecido socialmente como uma pessoa íntegra, correta, boa. Um homem que todo mundo quer ser. Aquele homem que, além de tudo, ainda temia a Deus, era temente a Deus, era um religioso. Porque a Bíblia fala que quando os filhos davam banquetes, davam festas, Jó, ele, antes dos filhos chegarem, ele já pegava, já oferecia holocaustos a Deus, já sacrificava a Deus, porque talvez os filhos deles tivessem pecado. Então Jó já se antecipava e já sacrificava a Deus, já oferecia, trazia ofertas a Deus, pelos pecados dos filhos que ele nem sabia se tinham cometido ou não. Mas por precaução, Jó já se antecipava e já pedia perdão a Deus pelos filhos. Jó era um homem temente a Deus. Mas a verdade, queridos, é que Jó nunca tinha tido encontro com Deus. Jó era um homem religioso, temente a Deus, corretíssimo em todas as suas atitudes. Sabe aquele bom cidadão? Era Jó. Homem que fazia caridade. Era Jó. Maravilha, todo mundo quer ser assim. E Jó, pelas obras que ele fazia, ele queria chegar até Deus, ele pensava que essas obras o levariam até Deus. Mas a verdade é que Jó nunca tinha tido um encontro com Deus. Nunca tinha tido um encontro com Deus. Muitas pessoas, elas são como Jó, conhecem Deus somente de ouvir falar. Porque quando a gente vai lá para o capítulo 42 de Jó, Jó diz assim: olha, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó estava falando? Jó estava dizendo o seguinte, querido: olha, eu, Deus, só te conhecia daquilo que os homens falavam, daquilo que eu conhecia do Senhor, de ouvir dizer, mas agora eu tive encontro com o Senhor,
e agora eu vejo que o Senhor é diferente daquilo que eu pensava, agora eu vejo que o Senhor é diferente daquilo que eu imaginava, o Senhor não é o mesmo que eu pensava, o Senhor é diferente, o Senhor é muito melhor, o Senhor é muito maior. Deus permitiu que Jó passasse por muitas provações, irmãos. Ele perdeu todo o patrimônio, os seus bens, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, e no final Satanás ainda colocou uma enfermidade em Jó, que a Bíblia fala que ele raspava com um caco de telha aquilo. Não sei nem que tipo de doença era aquilo, mas o fato é que Jó ficou doente e padeceu muito. E ainda por cima vieram 3 amigos que só misericórdia começaram a perturbar Jó. Então todo aquele cenário, todo aquele contexto, e você pergunta assim, mas meu Deus, por que Deus permitiu isso? Sabe por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó? Deus permitiu pela mesma razão que muitas vezes permite que a gente passe por muitas provações, por muitas lutas, por muitas dificuldades, porque o que Deus quer é que a gente suba a montanha. Amém. O que Deus quer é que a gente tenha um encontro com Ele. O que Deus quer é que a gente deixe de ser religioso. O que Deus quer é que a gente deixe de achar que a gente vai chegar a Deus pelas obras que a gente faz, porque não chega. Obra nenhuma te leva a Deus. O que te leva a Deus é buscar a face dEle, é buscar a presença dEle. Moisés descia da montanha e fazia a obra de Deus, e fez coisas tremendas, quase nenhum outro homem fez sobre a face da terra. Moisés foi tremendamente usado por Deus, mas ele só era usado por Deus, ele só fazia as obras que ele fez, porque ele teve um encontro com Deus. Então você, quando tem um encontro com Deus, você faz as obras porque você já teve um encontro com Deus, e não fazer as obras para que você venha ter um encontro com Deus, achando que isso vai te levar a Deus, porque não leva. Não é a caridade, não é ser bom cidadão, não é nada disso que nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é a presença dEle, é o coração desejar estar na presença dEle, é buscar a face de Deus, é subir o monte. Irmão, não precisa você subir a montanha literalmente não. O monte, teu monte pode ser o teu quarto. Tranca a porta do teu quarto, você sozinho, e começa a subir o monte. Começa a buscar Deus, começa a buscar a face de Deus, gastar tempo buscando a face de Deus, gastar tempo orando, clamando a Deus por misericórdia, buscando a face de Deus, buscando a manifestação de Deus. Irmãos, é uma coisa interessante, porque quem já teve essa experiência sabe, buscar a Deus não é uma coisa natural para o ser humano, é difícil, não é fácil não, sabe por quê? Porque a nossa carne começa a reclamar e a nos tirar da presença de Deus, a querer nos tirar da presença de Deus. Então quando você começa a orar e buscar a face de Deus, e eu estou falando aqui de buscar a Deus para pedir aquilo que você quer, não, eu estou falando aqui, ainda que você tenha que fazer isso, você tem que realmente pedir a Deus, porque Jesus falou que a gente tem que pedir, bater até que a porta seja aberta. Mas eu estou falando aqui de uma oração num outro contexto. Eu estou falando aqui de buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, buscar a glória de Deus, buscar a presença de Deus. Eu estou falando aqui de subir um monte, e para isso precisa se gastar tempo. E esse é o problema, porque quando a gente entra na presença de Deus, a carne começa a reclamar. A gente começa a querer levantar dali, começa a pensar nos problemas, começa a pensar no que você tem a fazer, nos seus compromissos, começa a pensar no que aconteceu no dia anterior, no que tem que fazer no dia seguinte, e um monte de coisa para tirar da presença de Deus. Mas a verdade é a seguinte: estar na presença de Deus e se manter na presença de Deus só é possível com perseverança. Só com perseverança. O texto que nós lemos aqui, que Jesus falou, quais são aqueles que dão frutos? No versículo 15: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Perseverança é a palavra-chave. Você quer entrar na presença de Deus? Você quer ter um encontro com Deus? Então você precisa gastar tempo, perseverar na presença de Deus. Não é você se ajoelhar
blá, 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 fala, e de repente levantar amém e vai embora. Irmãos, se programe para começar a buscar a face de Deus. Você quer ter um encontro com Deus? Eu digo para vocês que há um momento, quando você se dispõe a fazer isso, como eu disse aqui, a tua carne vai querer tirar do lugar, vai querer fazer com que você vá embora, vai querer fazer com que você desista, começa a dar aquela coisa assim que você, meu Deus do céu, não estou aguentando mais isso aqui não, e você fica naquele negócio. Mas se você perseverar, vai chegar um momento em que vai haver um romper. A palavra é essa, romper. É aquele momento em que a tua carne é vencida e o Espírito começa a tomar conta. Irmãos, isso não é fácil, mas é possível, é viável e está disponível a todos nós, todos. É você gastar tempo, fechar o teu quarto e começar a louvar, começar a adorar, começar a dizer a Deus quem Ele é, quão maravilhoso Ele é. É começar a buscar a face de Deus, começar a buscar a presença de Deus, começar a adorar a Deus. E você vai ver que daqui a pouco, aquilo que era uma penúria para você começou a ser prazeroso. Aquilo que era chato para você, agora começa a ser super bacana, legal. Aquilo que era ruim para você, agora é bom, é maravilhoso. E aí o difícil vai ser você sair da presença de Deus, porque na verdade quando você entra na presença de Deus, você começa a sentir prazer. Quando você chega quando você rompe essa barreira, você começa a sentir prazer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Existe um princípio da física, ou uma lei da física, que é a lei da gravidade. Todo mundo conhece a lei da gravidade, não é verdade? Mas existe também uma outra lei da física, que chama-se a lei da propulsão aerodinâmica. Então são duas leis que são antagônicas, elas são opostas. A lei da gravidade, ela te puxa para baixo, e a lei da propulsão aerodinâmica, ela te puxa para frente e pode ser para o alto. Vamos pensar nessas duas leis em relação ao avião. O avião, ele parado em solo, ele tem uma lei sobre ele funcionando, ativa, que é a lei da gravidade. E ele está no chão, no solo. Certo? Aí ele liga, o piloto liga a turbina, liga os motores, começa o avião a andar, a caminhar na pista, a taxiar, e de repente ele dá aquela acelerada e vai embora. Vum! E aí entra em ação a segunda lei, que é a lei da propulsão aerodinâmica. Quando a lei da propulsão aerodinâmica entra em ação, o que acontece com esse avião? Ele começa a subir. Ele começa a subir e vai embora. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está lá em cima, quando o avião está lá em cima, se o piloto desligar as turbinas, o que vai acontecer com esse avião? Ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque apesar da lei da propulsão aerodinâmica ter entrado em ação, a lei da gravidade não deixou de existir e nem de incidir sobre o avião. Ou seja, o avião ele tem duas leis que estão pesando sobre ele. Só que enquanto as turbinas estão ligadas, a lei da propulsão aerodinâmica, ela se sobrepõe, ela é mais forte do que a lei da gravidade, então o avião sobe, o avião vai embora. Mas se desligar a turbina, o avião cai, porque a lei da gravidade entra em ação e o avião, vai para o chão. Nós somos exatamente assim. Quando nós resolvemos gastar tempo, não só um dia, mas ter isso como uma regra na nossa vida. Quando nós resolvemos gastar tempo na presença de Deus, buscando a face de Deus, quando nós resolvemos entrar no nosso quarto e subir um monte todos os dias, é como se nós estivéssemos ligando as turbinas. E a lei da gravidade não vai ter mais ação, não vai ter mais poder sobre você. Mas o que a gente não pode esquecer é que mesmo com a turbina ligada, a lei da gravidade ela continua agindo sobre nós. E se você bobear, se você deixar de buscar a Deus, daqui a pouco a lei da gravidade te puxa para baixo, te puxa para a terra. A tua carne, ela está aqui, irmão, ela não morreu não. Nós precisamos matar a carne todos os dias. Não é de uma vez para sempre não.
Porque de uma vez para sempre vai ser quando você morrer no corpo e estiver na glória. Aí sim você não tem mais problema. Aí a lei da gravidade não te segura mais, não te retém mais, não tem mais domínio sobre você. Mas enquanto a gente está nessa terra aqui, a lei da gravidade ela continua tendo domínio sobre nós se nós não abrirmos os olhos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos a presença de Deus, se nós não buscarmos a face de Deus e ter um encontro com Ele todos os dias. Porque ter um encontro com Deus é um estilo de vida, não é uma coisa que se faz uma vez só e acabou. Moisés subia o monte quase todos os dias, irmãos, ao encontro de Deus. E a Bíblia fala que quando ele descia, o seu rosto era resplandecente, ele tinha que colocar um véu, porque não conseguiam olhar para ele. O livro de Hebreus fala assim: se Moisés tinha aquela glória transitória, imagina nós, que temos a glória eterna, porque o Espírito Santo hoje habita dentro de mim e de você. Amém, Senhor. Irmão, se você começar a subir o monte todos os dias, você vai ver a transformação que vai haver na tua vida. Você vai começar a ver a manifestação do poder de Deus e as pessoas vão ver isso em você. As pessoas vão olhar para a tua cara, para a tua face e vão dizer assim: tem alguma coisa diferente nessa pessoa, tem alguma coisa nela que eu quero. Não é você, irmãos, mas é a presença de Jesus, é a face de Jesus em você. Jesus disse assim: olha, quando o Filho do Homem for levantado sobre a terra, atrairá todos para si. O Filho do Homem já foi levantado sobre a terra, e Jesus continua atraindo todos, porque Jesus não mente, Ele continua atraindo todos para si. Só que hoje Jesus atrai as pessoas para Ele através da igreja, e a igreja não é templo, a igreja somos eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Então as pessoas são atraídas para Jesus através de você, através de cada um de nós. Só que para a gente atrair, para a gente ser esse polo de atração, a gente precisa subir o monte, a gente precisa buscar a face de Deus, a gente precisa buscar a presença de Deus, a comunhão com o Espírito. A gente tem que fazer aquilo que Paulo falou: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ninguém se enche do dia para a noite. Ninguém se enche do dia para a noite. Isso leva tempo. É relacionamento com Deus. Relacionamento. Jó era um homem íntegro, de caráter, temente a Deus, mas era um rei religioso, que nunca tinha tido encontro com Deus. Nunca. Foi preciso que tudo isso acontecesse. Tudo aquilo pelo qual ele passou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele passou por isso tudo. Só que Deus é tão maravilhoso que, além de Jó ter entrado num nível diferente de relacionamento com Deus, Deus devolveu a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quem escolhe morrer, quem escolhe morrer para o mal, para o pecado, para as coisas da carne, para as coisas do mundo, não se arrepende não. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos dispensa com uma bênção. Deus sempre tem uma bênção para nós. Deus sempre tem uma bênção para nós. E não é pouca coisa não, porque a bênção de Deus é sempre em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Segundo personagem. Segunda história de um homem que também, depois do encontro com Deus, teve a sua vida completamente transformada. Esse homem é Jacó. Jacó. Eu quero ler com você, se você puder abrir a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22, vamos ler. Jó capítulo 32, a partir do versículo 22. Está escrito assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa,
deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Veja, irmão, como eu disse aqui, não há aquele que busque a face de Deus, que tenha um encontro com Deus, que não seja abençoado. Não existe aquele. Mas veja uma coisa: Jacó era um homem cujo caráter não era muito digno. Jacó, o próprio nome de Jacó significava enganador. O nome de Jacó, a tradução do nome hebraico Jacó, Jacob, significa enganador. E a verdade é que o nome de Jacó, era a tradução daquilo que ele era como pessoa quando cresceu. Ele era um enganador, um ladrão, um usurpador. É tudo isso. Jacó roubou a primogenitura de seu irmão, porque o seu irmão veio da caça faminto, e Jacó estava fazendo uma sopa lá, um guisado de lentilhas, e o irmão falou para ele assim: olha, me dá, porque eu estou quase morrendo, essa lentilha. E Jacó falou assim para ele: eu te dou, me dá a tua primogenitura que eu te dou a lentilha. Agora você vê. E Esaú, seu irmão, também outro que não conhecia Deus, falou assim: eu vendo, me dá por esse prato de lentilha, eu compro, eu te dou aqui a minha primogenitura, fica com ela, o que eu quero é comer isso agora. E foi vendido. Num outro momento, Rebeca, mãe de Jacó, falou assim: olha, meu filho, teu irmão Esaú saiu para caçar, teu pai já está velho, vai até lá e pega a bênção que é devida a teu irmão Esaú, mas pega para você, porque eu quero que você seja abençoado no lugar do teu irmão. Jacó tinha total liberdade para dizer: não vou fazer isso, porque não é correto, não é certo. O que Jacó fez? Botou lá, enrolou uma pele de animal nos seus braços, para mostrar que o pai já não enxergava, já Isaac era cego. Então, para ver, porque Esaú era muito peludo, Jacó era careca, então foi lá para que o pai sentisse os pelos no braço de Jacó. Veja só a artimanha desse menino. Ele pegou e enrolou pele de animal para que o pai tocasse e pensasse que fosse Esaú. E assim foi feito. E colocou inclusive a roupa de Esaú para que sentisse o cheiro de Esaú, e foi até a presença de Isaac. E ali Isaac até titubeou na hora, mas falou assim: não é realmente Esaú, porque o cheiro é do meu filho Esaú. O pelo é de Esaú, então esse é Esaú. E começou a abençoar. E abençoou tudo aquilo que era para Esaú receber, foi dado a Jacó. Mas isso aconteceu porque Jacó enganou o pai. Então vejam como era o caráter de Jacó. O nome dele, o nome Jacó, representava bem a pessoa dele, a pessoa de Jacó. Ele era um usurpador, ele era um enganador, era uma pessoa de um caráter que não era bom. Porém, o tempo foi passando e Deus permitiu que o seu sogro Labão o enganasse. Jacó foi enganado pelo sogro, foi explorado pelo sogro, foi escravizado pelo sogro durante muitos anos. E um dia ele resolveu ir embora. Mas todo aquele tempo de prova junto do seu sogro, que o enganava, que o roubava, fez com que Jacó fosse sendo transformado, até que um dia ele havia saído com a sua família, com o seu gado, com tudo que ele tinha. E agora Jacó estava sozinho, e diz a palavra de Deus que ele atravessou o val de Jaboque, e de repente veio um homem,
que na verdade era um anjo do Senhor. E Jacó viu aquele homem e agarrou, porque Jacó sabia quem era. E Jacó começou a lutar e a agarrar aquele homem querendo se desvencilhar, aquele homem querendo ir embora, querendo sair, mas Jacó agarrou aquele homem e não soltou de jeito nenhum. E aquele homem chegou uma hora que já estava cansado e disse assim: me solta, me deixa aí, porque eu preciso ir, porque já está rompendo o dia. E Jacó virou para aquele homem e falou assim: olha, eu de maneira nenhuma vou te soltar se você não me abençoar. Se você não deixar uma bênção para mim, eu não te solto. E o anjo foi e tocou na juntura da coxa de Jacó e falou assim: qual é o teu nome? E Jacó falou: é Jacó. O anjo virou para ele e falou assim: olha, de hoje em diante, de agora em diante, tu não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Israel. Você sabe qual é o significado do nome Israel, irmãos? O nome Israel significa literalmente: ele reinará com Deus. Essa é a tradução literal do nome Israel. Ele reinará com Deus. Todo aquele que tem um encontro com Deus muda de vida. Sabe por que Deus fez com que ele mudasse o nome? Porque a verdade é que o nome fazia com que Jacó se olhasse de uma forma ruim. Mas agora, Jacó estava tendo uma experiência com Deus, ele teve um encontro com Deus, e agora ele passou a ter a convicção de que ele iria reinar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A Bíblia fala que todo aquele que tem um encontro com Jesus, que entrega a vida a Jesus, é nova criatura. Então saiba de uma coisa: o teu nome foi trocado. Talvez você não saiba disso, mas o teu nome hoje é outro. Deus tem um nome novo para você. Talvez você não saiba, talvez você não conheça ainda, mas a Bíblia fala que nós conheceremos o novo nome que Jesus tem para cada um de nós. E Deus muda o nosso nome porque Ele também muda a nossa vida. Ele muda as circunstâncias da nossa vida. Jacó, depois que teve o um encontro com Deus, passou a se chamar Israel. E a gente vê a mudança de atitude de Israel, né? Lendo a história de Israel e de Jacó, né? A mesma pessoa, a gente vai ver que as atitudes passaram a ser diferentes. Irmão, não tem aquele que tem um encontro com Deus que não morra para o velho homem. Porque se você acha que teve um encontro com Deus, mas continua com os mesmos hábitos, continua fazendo as mesmas coisas, continua buscando as mesmas coisas, gostando das mesmas coisas que você gostava antes de você ter um encontro com Deus, ou ter aquilo que você chama de encontro com Deus, eu digo para você, de fato, você nunca teve encontro com Deus. Porque quem teve um encontro com Deus é transformado. Quem teve um encontro com Deus muda. Muda atitude, muda pensamento, muda hábitos, muda. Não é da noite para o dia, mas muda. Muda, sabe por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E por mais que a gente queira voltar ao velho homem, voltar aos velhos hábitos, o Espírito Santo começa a nos incomodar. Aquilo que a gente fazia antes de errado, agora passa a nos incomodar, às vezes até nojo do que a gente fazia antes. Das coisas que a gente buscava, e agora não tem mais prazer nem vontade de buscar. O encontro com Deus transforma ladrões em pessoas honestas. Amém. O encontro com Deus transforma mentirosos em pessoas sinceras. Amém. O encontro com Deus transforma as infiéis em pessoas fiéis. O encontro com Deus muda o caráter, muda os hábitos, muda os pensamentos, muda a visão. Terceiro e último personagem sobre o qual quero falar, e a gente vai encerrar, é Paulo de Tarso. Veja,
O próprio apóstolo Paulo, ele fala o seguinte em Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 14. Ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja, Paulo era um homem honesto, cumpridor dos seus deveres, um homem apegado às tradições familiares e judaicas, tradições religiosas. Paulo agia achando que estava agradando a Deus. Paulo era um religioso. Só que a verdade é que Paulo nunca tinha tido um encontro com Deus de verdade. Ele conhecia a lei de Moisés. Ele até buscava e se esforçava para praticar, colocar em prática a lei de Moisés. Mas a verdade é que Paulo nunca tinha tido um encontro com Deus de verdade. Paulo era um homem que pensava que estava fazendo bem, mas estava fazendo mal, porque começou a perseguir a igreja de Jesus Cristo. E em razão disso, um belo dia, no caminho para Damasco, a Bíblia fala que houve um clarão no céu, e Paulo, quando olhou aquela luz, ficou cego. Havia outros homens com Paulo, e esses homens só ouviam a voz, mas não viam a luz. Só Paulo enxergou a luz. Mas todos ouviram a voz, e ao ouvir a voz, que dizia assim: Saulo, Saulo. E Saulo responde a ele assim: quem és, Senhor? E a voz fala para ele assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar entre os aguilhões. E a Bíblia fala que Paulo caiu de joelhos, estava ali e ficou cego por 3 dias e 3 noites. 3 dias. Paulo nunca tinha tido um encontro com Jesus. Paulo conhecia Jesus só de ouvir falar. Paulo era um homem conhecedor da lei de Moisés. Era um cumpridor até dessa lei, não toda, porque a Bíblia fala que nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei a não ser Jesus. Mas Paulo tentava, por ser um homem religioso, ele tentava. Ele era perseverante. Ele era um homem, como ele próprio disse, zeloso das tradições judaicas. Ele era zeloso, cuidadoso. Mas com todo esse zelo e todo esse cuidado, Paulo nunca tinha visto a face de Deus. Nunca tinha tido um encontro com Deus. Veja uma coisa, irmãos. Existem muitas pessoas que querem chegar a Deus, que assim como Paulo, pensam que são até zelosas em relação à tradição dos seus pais, a tradição das suas religiões. São pessoas que pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão muito longe de Deus, porque nunca tiveram um encontro com Deus. E a verdade é a seguinte: nenhum de nós pode de verdade ter um encontro com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Nenhum. Lá em João 14,6, Jesus diz assim: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar até Deus se não for por Jesus. Ninguém pode ter um encontro com Deus se não for por meio de Jesus. Nenhuma religião pode levar o homem a Deus. Nem as boas obras ou a caridade que você venha fazer podem te levar a Deus. Não é a tua correção, não é o teu
bom proceder na sociedade, não é você ser bem visto na sociedade que vai te levar até Deus. Não é o fato de você ser um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres, que vai te levar até Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos fazer ou para fazer bons cidadãos. Jesus morreu na cruz do Calvário para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ser bons cidadãos é consequência do encontro com Deus. Fazer o que é reto, o que é correto, é consequência de um encontro com Deus. Fazer o que é correto, andar no caminho certo, é consequência de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Porque quanto mais íntimo, quanto mais profundo você for de Deus, mais certo você vai andar, mais as pessoas você vai amar, mais as coisas corretas você vai fazer na tua vida. O que nós precisamos fazer, irmãos, é ir até a cruz, é correr em direção à cruz, é buscar a cruz. Sabe por quê? Porque ainda resta uma cruz para mim e para você carregarmos. Há uma cruz para a gente carregar. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo tem que tomar a sua cruz e seguir após ele. Veja, não é a cruz de Jesus não. Porque muitas pessoas podem até falar assim: mas Jesus já tomou a cruz por mim, já levou a cruz. É verdade, a cruz que Jesus carregou foi a cruz dos pecados do mundo inteirinho. E aquela cruz nem eu nem você podemos carregar, nunca. Nenhum de nós temos condições ou capacidade de carregar a cruz que Jesus carregou. A dele era dele, ainda que ele não tenha morrido pelos pecados dele mesmo, porque ele nunca pecou. Mas ele morreu pelos meus pecados, pelos teus. Cruz essa que nós não poderemos carregar. Então essa cruz só Jesus podia carregar, para que a gente hoje possa ter liberdade, para que a gente hoje possa chegar até Deus, ou para que a gente hoje possa ter um encontro com o Pai. Isso só pode ser feito por meio de Jesus. Essa cruz nenhum de nós pode carregar. Porém, há uma cruz que é sua, há uma cruz que é de cada um de nós, e que nós precisamos tomar para poder carregar e nos chegar e ter um encontro com Deus. Agora eu digo uma coisa para vocês: cruz não é agradável, cruz é uma coisa ruim, cruz é pena, cruz é sanção, cruz é lugar de humilhação. Porque quem era pendurado no madeiro era bandido, era salteador, era salafrário. Esses eram que eram os pendurados na cruz. Cruz é lugar de vergonha, não é lugar de exaltação não, irmão. Cruz não é lugar para ser exaltado, é lugar para você se humilhar. Cruz não é lugar para riqueza, para fartura e para abundância. Mas cruz é lugar para se chorar, para prantear na presença do Senhor, para reconhecer quem nós somos diante da glória e da presença de Deus. Isso é cruz. Cruz, irmãos, não é coisa boa. Então, se você quer ter um encontro com Deus, digo para vocês, vocês nunca vão conseguir se não passarem pela cruz. Se nós queremos ter um encontro com Deus, nós precisamos tomar todos os dias, a cada dia, a nossa cruz e seguir a Jesus. E se nós fizermos assim, eu posso te garantir que você vai ter um encontro com Deus todos os dias da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Sabe, há uma coisa em comum entre todas essas pessoas que eu citei aqui. Todas elas. E essa coisa em comum é algo que, como eu disse aqui, e vou repetir, todos nós também temos. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus muda o nosso nome. Deus muda o nome de todos aqueles que têm um encontro com Ele. Jacó se tornou Israel. Saulo se tornou Paulo. Simão se tornou Pedro. E assim por diante. Então, todas as pessoas, homens e mulheres de Deus, que tiveram um encontro com o Senhor, tiveram seus nomes transformados. E sabe por que Deus faz isso, irmãos?
Deus faz isso para que você esqueça o seu passado, para que você deixe de olhar para trás, para que você deixe de olhar quem você era, para que você possa agora, sendo uma nova criatura, passar a olhar para frente, para o futuro, passar a caminhar, olhando, como disse Paulo, para Jesus, autor e consumador da fé, porque aquilo que Deus tem para você está diante de você e não está atrás, porque o que está atrás passou, o passado ficou para trás, o que Deus tem para a tua vida é algo grande, é algo tremendo, é algo maravilhoso, mas você precisa seguir adiante. Você precisa andar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você precisa tomar a tua cruz a cada dia e seguir a Jesus. Você precisa entrar no teu quarto e buscar a presença de Deus, porque não há aquele que possa entrar em novidade de vida e viver a novidade de vida que Deus tem para nós, se a gente não buscar a Deus todos os dias. Porque, como eu disse aqui, a força da gravidade te puxa para baixo, a força da gravidade nos puxa para baixo, e nós precisamos fazer é ligar esse turbo, e saber que há uma força que nos impulsiona para cima dentro de nós, mas essa força, ela só entra em ação se a gente ligar a ignição, ligar o motor, ligar o turbo. E ligar o turbo é buscar a presença de Deus. Ligar o turbo é buscar a face de Deus. Ligar o turbo é se encher do Espírito. Isso é ligar o turbo. E você vai ver, você pode me dizer, se a tua vida não vai ser transformada, se os teus hábitos não vão ser mudados, se a tua forma de pensar e de ver a vida não vai ser diferente. Você vai ver se essa depressão não vai embora, se essa tristeza não cai por terra. Porque quando Deus entra na vida, irmão, não tem tristeza, não tem depressão, não tem ansiedade que permaneça. Porque Jesus nos deu a sua paz. Ele disse: deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Amém? Deus tem coisas grandes e tremendas para cada um de nós. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é, na verdade, te estimular a fazer uma reflexão. Será que você de verdade já teve um encontro com Deus? Será que de verdade você pode ter entregado a tua vida para Jesus já, ser um filho de Deus? Porque a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus se com o coração cremos e com a boca confessarmos. É o que está em Romanos. Então, pela fé nós nos tornamos filhos de Deus, estamos salvos, nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e se a gente morrer, a gente vai para o céu. Mas eu digo para vocês, isso é diferente de andar em novidade de vida todos os dias. Porque para isso, irmão, você precisa buscar a Deus todos os dias. Para isso você precisa ter um encontro com Deus. Eu não estou falando do encontro com Deus da salvação só. Eu estou falando do encontro com Deus diário, do encontro com Deus que transforma, do encontro com Deus que te faz andar no sobrenatural, do encontro com Deus que opera milagres e que transforma vidas, não só a tua, mas a dos outros. Eu estou falando de um encontro com Deus que faz com que o teu rosto resplandeça quando os outros olham para você e veem, tem algo diferente nessa pessoa, eu quero imitar essa pessoa, eu quero ser como essa pessoa. Você já teve um encontro com Deus assim? E se a tua resposta for não, eu quero dizer para você que hoje isso vai mudar. Em nome de Jesus. E eu quero que você feche os teus olhos, porque eu quero orar por você agora. Deus, em nome de... Coloca a tua mão no teu coração. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. A tua palavra foi pregada nesta noite. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude. Deus, assim como foi falado aqui hoje, a força da gravidade nos puxa para baixo. E o Senhor sabe o que está no nosso coração, o que vai no nosso coração. Muitos de nós temos o desejo de buscar o Senhor, mas muitos não conseguem, Deus. Porque essa força continua puxando para baixo, atraindo para a terra, para as coisas da terra. Eu quero te pedir nessa noite, Deus, que essa força da gravidade que está puxando essa pessoa para baixo, deixe de ter força sobre ele ou sobre ela agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor vá agora
Que o Senhor toque no coração dessa pessoa, que o Senhor enche essa pessoa agora, que aquele que está vazio do Espírito de Deus seja cheio agora em nome de Jesus, e que essa pessoa passe agora a ter força, a força para buscar a Deus, força para subir a montanha, força para ser como Moisés e ser cheia do Espírito Santo, força para buscar a presença de Deus, força para buscar a glória de Deus, força para perseverar, Deus. Aquele que é fraco, Deus, que não consegue perseverar, que nesta noite receba o vigor, receba o ânimo, receba o poder, receba a força de Deus para buscar a face do Senhor. Em nome de Jesus, aquele que não consegue tomar a sua cruz a cada dia, que a partir de hoje isso mude, essa história mude. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir também, Deus, por aquele que está em depressão. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor sabe. E eu te peço agora, Pai, que essa pessoa que está em depressão, pessoas que estão assistindo, que vão assistir pelo YouTube, Deus, em nome de Jesus, talvez estejam até pensando em suicídio. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor vá até onde essa pessoa está agora, e que ela seja cheia do Teu Espírito Santo. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de derrota, todo espírito de tristeza. Sai agora dessa pessoa, da vida dela, em nome de Jesus. Que ela receba paz, que ela receba alegria, que ela receba força, que ela receba o vigor, que ela receba o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que ela seja cheia da presença de Deus, que ela seja cheia da glória de Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ter um encontro com o Senhor a cada dia. Nos leva, Deus, nos leva a ter um encontro com Deus. Nos leva, Deus, transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa visão, nos dá uma visão de reino a cada dia, Pai. Não deixa que a gente volte para trás e seja e haja como o velho homem agia, Deus, mas que nós possamos andar para frente e seguir em novidade de vida todos os dias da nossa vida nessa terra, Pai. Assim eu te peço por cada pessoa aqui, e desde já te agradeço por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.